Boa noite a todos. Segundo dia. Vou colocar o tema aqui. Dia 2 da leitura do livro. E Nath, bem-vinda, minha querida. Que dia que você vai entrar aqui comigo, hein? Leitura do livro. Uma vida com propósito. Isso aí, nosso segundo dia. Uma vida com propósitos. Fixar aqui. E aí, todo mundo refletiu na meditação do capítulo de ontem, do dia 1º, pensando sobre o meu propósito de vida? Na verdade, não está em nós, né? A nossa fonte é que libera o nosso propósito de vida. Deus nos faz com um propósito definido por Ele coloca em nós o talento que Ele quer em nós. E nós precisamos estar receptivos para desenvolver o chamado dele. E cá estamos nós no segundo dia para conhecer a vontade dele, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Muitas vezes questionamos sobre nós, mas é tudo dele, tudo vem dele, é para ele. Sobre a meditação de ontem, ela diz: apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não por mim mesmo? E o versículo em Colossenses 1,16 diz: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Então, tudo que Deus faz é bom, não é? E tudo tem propósito debaixo do céu. Não sei como foi seu dia hoje, se foi difícil, se foi em desfrute, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele encontra propósito em todas as coisas. Por mais que muitas vezes a gente não consiga enxergar esse lado bom, né? Que muitas vezes pode passar despercebido, mas a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Vamos lá para o segundo dia? Tema do dia 2. Você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Está em Isaías 44:2. E uma frase de Albert Einstein: Deus não joga dados. Ou seja, aqui os filósofos, né? Com essas frases existenciais e antes sem constatação, e agora aqui, por mais que todas as pessoas achem que o fim é nele, se encontram neles mesmos, de tanto estudarem, né, no caso desses filósofos, eles têm que se render em algum momento das suas vidas. E Jesus veio, né, para ressignificar todos esses pensamentos, esses comportamentos, né, muitas vezes, e nos trazer essa redenção de regeneração mesmo. Vamos lá na leitura. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza.
Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Está em Salmo 138. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor de pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Isso está em Salmo 139:15. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora de seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Salmo 139:16. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e de onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos, por meio desse amor. Está em Efésios 1:4. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo.
Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Olha que maravilhoso, gente. Ele projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singular. Singularmente adequado à nossa existência, feito sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito, um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Está em Isaías 45:18. Porque Deus fez tudo isso? Porque o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. Você não é um acidente. A Bíblia diz que Deus é amor. Está em 1 João 4:8. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Está em Isaías 46:3-4. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada, para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez, e por uma razão, assim sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa neste poema de Russell Kelfer. Olha que lindo, gente. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação. Denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão.
Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre, em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus. Eis a razão. Então esse é um poema, né, baseado aqui na nossa criação, né, o propósito para que fomos criados. Eu não sei como foram seus pais, como foi sua origem, mas o fato é que em você há 50% do seu pai, 50% da sua mãe. E a Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Então, se a gente pensar nisso, independente do que eles fizeram, Deus tinha um propósito para nós. Deus nos criou antes mesmo dos nossos pais se prepararem para isso. Ou se é que eles se prepararam, se é que eles nos planejaram. Mas o fato é que a gente tem que olhar com gratidão, independente de como eles foram, se foram amorosos, se foram indiferentes, porque eles nos deram o melhor, que é a vida. E olha a significância disso tudo. Eles deram a vida, literalmente, né, por você. A sua mãe, ela te gerou. O seu pai contribuiu 50%, né? E Deus, ele tinha um plano. Ele tinha um plano que você nascesse na família que você nasceu. A sua cor de pele, Deus tinha um plano. Não sei se você é contente com a sua fisiologia, a sua anatomia hoje, cor dos seus cabelos, cor de pele, mas tudo foi feito por Deus, foi com o consentimento dele. Então, sejamos gratos, porque antes mesmo dos nossos pais, o nosso Deus nos criou. Ele tinha um propósito para nós. E independente de como foi a nossa criação, os nossos pais, a nossa origem aqui na Terra, Deus tinha um plano para nós. E Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus, filhos escolhidos. E na meditação aqui do dia 2, pensando sobre o meu propósito de vida, o tema que ele deixa para reflexão é: eu não sou um acidente. Ninguém está aqui por um acidente. A gente está aqui por um propósito definido, exclusivo de Deus. Versículo para memorizar. Eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Esse aqui está em Isaías 42:2. Esse é facinho, hein? Dá pra gente falar todos os dias aí, ó, de hora em hora. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Por que é importante a gente memorizar esses versículos, gente? Às vezes a gente tem um dia mau, às vezes a gente encontra com pessoas que não nos edificam. E a nossa identidade, ela tem que estar firmada na verdade. E qual que é a verdade que Deus tem para nós? É essa. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Às vezes uma pessoa mal intencionada, às vezes ela quer depositar seu caminhãozinho de lixo em nós, por exemplo, né? Vamos falar assim. E aquilo dói, aquilo nos magoa, aquilo nos ofende. Mas se a nossa identidade está firmada no Senhor, nós não vamos carregar aquela ofensa. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos perdoar, né? 40 vezes 7. Por quê? Imagina a gente perdoar isso a todo momento. Seria incoerente, né? Mas, o que a Bíblia quer dizer? Que nós não devemos carregar ninguém, nós não devemos nos ofender com ninguém. Mas como que isso é possível? Isso é possível se a gente guardar o nosso coração.
Se a gente guardar no nosso coração a verdade, como fala em Isaías aqui, ó. Deus é o nosso Criador. Nós estávamos sob o cuidado dele mesmo antes de nascermos. Então, independente do que façam conosco, do que falam para nós, a nossa verdade, a nossa identidade, ela está definida no Senhor. E esse é um drive mental que a gente tem que usar, uma rota que a gente tem que usar toda vez que nós formos machucados. Se a palavra fala, né, que a língua fere. E tem pessoas que usam mesmo a língua para o mal. E se nós passarmos por essas pessoas, nós não vamos carregá-las, nós não vamos nos ofender, porque a gente tem esse versículo memorizado. E nós nos defendemos, nós nos blindamos. Muitas vezes não é reagir, né? É agir conforme a palavra. Se a gente vai reagir, nós vamos dar aquilo que a gente não quer. Se a pessoa nos xinga, nós vamos xingar, nós vamos chegar no mesmo nível? Não vamos, porque a gente tem a palavra revelada em nós. Então, quando fala, né, a palavra fala para a gente guardar o nosso coração, é guardar em amor, em fidelidade, em verdade, em bom senso, para que a gente não faça o mesmo que foi feito por nós. E uma pergunta que o autor deixa aqui para meditar. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Eu não sei como anda aí o seu amor próprio, e ele é muito importante. A palavra fala, né, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o fato é que se eu não sou satisfeito, se eu não sou contente como eu sou, né, fisicamente, de forma emocional, de forma espiritual, eu não vou conseguir alcançar o meu próximo. E se esse é um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim, primeiro está em mim do que ao próximo. Como que eu vou ajudar esse próximo? Através do meu transbordo. Se eu encho o meu tanque, né, de amor, eu vou transbordar para essa pessoa que passar por mim. Então, como é possível amar o próximo se eu não amar a mim mesma? Então, esse versículo, né, que está em Isaías, ele é um versículo que a gente possa memorizar e trazer para nós mesmos essa identidade de filhos, para que a gente não se abata, não se ofenda com aquilo que vem de fora, porque sabemos que o que está em nós é maior do que está no mundo. E nós vamos carregar essa verdade como forma de blindagem emocional, porque ela é a verdade. E se a gente conhece essa verdade, não tem por que a gente agir com ira, a gente reagir, porque muitas vezes é fácil, né, reagir diante de uma situação que a gente não gosta, que a gente não é edificada, a gente acha que está pagando com a mesma moeda, né, mas não é isso que Jesus nos ensina. Você pode até ir na lei de Moisés, né, vamos falar assim, mas a lei de Cristo, ela não é assim. A lei de Cristo é o que? É dar a outra face, é perdoar, é entender por que aquela pessoa falou aquilo, qual é a intenção dela no coração. Porque se ela está me ferindo hoje, provavelmente é porque ela já foi ferida. E eu vou ter um olhar de compaixão para com a vida dela, entender o porquê ela está despejando todo aquele sentimento negativo em mim. Então, se a gente pode ser melhor a cada dia, hoje é a gente entender que Deus é nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Nós estamos sob os cuidados dEle e Ele nos traz essa verdade antes mesmo da gente nascer. Ou seja, tudo que a gente já viveu, Deus já tinha um plano para nós. Deus já estava cuidando de nós, Deus já estava zelando por nós. Então, não cabe a nós questionar tudo que aconteceu, tudo que passou. Tudo foi para um propósito. E nós vamos entender esses tempos. Quando a gente olha para trás,
fica mais fácil a gente entender. E se é um momento de olhar para trás, é porque a gente já passou por aquilo, nós resistimos ao dia mau e a gente avançou. Então, reflita sobre essa mensagem no versículo de memorização, para que essa verdade ela fica guardada no nosso coração. E qual área da sua personalidade, formação, aparência física tem dificuldade de aceitar? Tem alguma área da sua vida, aparência, comportamento que você resiste? Tem alguma área que você não está contente, que você não está satisfeito? Com essa reflexão aqui, ó, eu não sou um acidente. Isso mostra para nós que o que? Deus tinha um propósito para nós em tudo. Na cor dos nossos cabelos, no nosso tom de pele, porque nós somos 50% nossos pais, 50% nossas mães. E tem um DNA deles aqui dentro. E Deus nos escolheu para que nascêssemos nesse seio familiar. E resta-nos aceitar por essa grande vida que Ele nos deu. Amém? E assim vamos seguindo em fé, dia após dia, cada dia conhecendo mais um pouco, né, do nosso propósito, que na verdade esse propósito ele não vem de nós mesmos. Esse propósito ele vem do Senhor, que achou graça em nós, que nos escolheu e nos implantou nesse seio familiar que nós temos origem hoje aqui na Terra, não é? Então que o Espírito Santo sonde o seu coração, que Ele derrame graça sobre você e que Ele traga à sua memória quem Ele é, o que você é nele e para que você foi criado. E que você fique sabendo que você não está sozinho, que mesmo antes dele te implantar no ventre da sua mãe, ele já tinha sonhado com você. E ele tem um plano lindo, lindo e maravilhoso para você. Tá bom? Vejo vocês amanhã. Amanhã eu vou fazer um pouquinho mais tarde por causa de horário de trabalho, mas até às 20 horas vai estar na minha bio esse vídeo, o vídeo do dia 3, e eu vou colocar as instruções lá também. Tá bom? Que Deus abençoe o domingo de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.